Como lidar com as crises no autismo? Sejam todos bem-vindos a mais uma informação fascinante aqui do nosso canal. Desde já, gente, eu peço a você que não é inscrito, que se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você não perder nenhuma notificação, deixe seu like, tá, gente? É muito importante o like, que você está mandando uma mensagem para o YouTube que esse conteúdo é bacana, tá certo? Então, gente, como lidar com essas crises no autismo, né? É bastante decorrente aí, é bastante frequente aí, né? As crises sensoriais, auditivas, seja lá qual for a crise, é muito presente aí na vida dos autistas. E é muito difícil para a família saber ali lidar com aquele momento tão delicado, né? Então é sobre isso, gente, que a gente vai estar conversando nesse vídeo, tá? São informações aí muito lucrativas para o nosso dia a dia, tá? São coisas que acontecem no meu cotidiano, no seu. A gente sabe que somos uma família, né? Quem tem esses assuntos na família, do autismo, qualquer tipo de atraso, qualquer tipo de transtorno, né, no neurodesenvolvimento, a gente se torna uma família onde a gente precisa se unir, tá unido o útil ao agradável, né? E a gente tá ali numa só comunidade, né, de afeto, de amor, de informações, tá certo? Então, gente, é muito considerado, né, considerável as birras, as crisezinhas nas crianças no geral, né? No entanto, a gente acha bonitinho, uma coisinha lindinha, de criança, né? Os pais realmente costumam agir assim, né? A gente ri, a gente acha graça das pirracinhas, das crisezinhas que eles costumam ali dar, né? Isso, gente, é super normal, certo? Uma criança ali com 2, 3 anos, 4 anos, gente, é super normal, essas birrazinhas, esses ciúminhos, é muito normal e é muito intenso, né? Só que quando se trata, gente, do autismo, aí a coisa muda, né? Porque a gente sabe que uma crise em uma criança autista é totalmente diferente de uma birrazinha de uma criança, né? De um ciúminho, né? De uma pirracinha. A gente sabe, gente, é bonitinho? É aquela coisinha que você acaba achando gracinha, mas quando se trata do autismo, aí muda. Porque aí já não é pirracinha, né? Aí já não é mais ciúminhos, e sim o nome se dá crise, onde muitas pessoas se confundem, muitas pessoas não têm essas informações, acreditam aí que é falta de limites, que é A, que é B, né? E não são, gente, são crises onde a criança ali não tem aquele domínio, né? A criança ali fica ali à mercê daquela crise, a criança não sabe se defender, né? A gente sabe que ela vai precisar ali de um suporte ali para estar ajudando ali naquela crise e que seja um suporte onde a criança confie, certo? Gente, eu passei um episódio essa semana agora, a gente presenciou uma criança numa crise muito intensa. Essa criança tem aí por volta de uns 8 anos, tá? Ela entrou numa crise, certo? Assim, muito intensa, onde no ambiente que a gente estava, tinha alguns autistas, né? Mas a maioria não. E muitas pessoas ali né, com a falta da informação, muitas pessoas criticando, muitas pessoas burburando, muitas pessoas olhando muito para aquela criança, né, com olhares estranhos, né? E isso, gente, afeta muito os pais. Por mais que os pais ali aceitem aquela situação, é muito constrangedor, né? Isso falta informações para as pessoas estar dentro das informações certas, para quando presenciar algo desse tipo, já entender, gente, que ali não é falta de limite, ali não é birra, e sim crise. Essa criança entrou numa crise assim que o pai precisou sim ser ali o suporte firme dessa criança, tá? Para poder conter aquela situação. A criança, nesse momento, precisa de um suporte onde ela venha sentir confiança. Não vai ser qualquer pessoa, independente de ser o pai, a mãe, o avô, o irmão.
Tem crianças que não se sentem confortáveis nem com a mãe, nem com o pai, mas se sentem confortáveis com o irmão, com um tio. E isso é muito normal, gente, tá? Então, assim, gente, nós temos que aprender a interagir essa criança socialmente, tá? Esse serzinho permite coisas que eles não estão, gente, habituados, acostumados, certo? O que é simples para a gente, para eles, é um grande desafio. Um grande desafio. Né? Imagina aí, você nunca dirigiu na sua vida. A primeira vez que você entra num carro, senta, você se sente desafiado, né? Ali para você é um obstáculo que você tem que vencer. Então, da mesma forma, gente, é uma criança com essas crises no autismo, certo? A gente precisa se conter, precisa entender e precisa socializar essa criança, certo? Se a criança tem crises quando ela sai do habitual dela, quando a criança se sente desafiada ao sair de sua residência, do seu conforto, vai em um ambiente e ela se sente desafiada, ela começa a ter uma crise, ali ela vai precisar daquele suporte para conter, para ajudar ela, e cabe a você a não desistir, a não se privar, certo? Porque sua criança deu uma crise naquele dia, você não necessariamente precisa ficar sem levar essa criança novamente, certo? É um desafio que você tem que propor a essa criança, certo? Você precisa entreter, você precisa ensinar essa criança socialmente, tá, gente? Não se permitam, se sua criança deu uma crise em algum ambiente, não fique pensando, eu não vou lá mais não, eu não vou sair mais não, porque ele não consegue, né? Ele dá crises quando tá no meio do povo. Não faça isso, gente, certo? É um conselho que eu dou a você, não faça isso. Você tem que socializar seu filho, tá? Você tem que incluir seu filho, mesmo ele dando crises, você não pode parar, você tem que insistir com um jeitinho, vai outro dia, ali você vai com um jeitinho, até seu filho começar, gente, a movimentar o cérebro dele, tá? Começar a moldar, a entender aquela situação. O meu filho também era dessa forma, ele não aceitava entrar nos ambientes, ele dava crises. Só que eu tinha isso em mente. Eu preciso incluir meu filho socialmente, tá? Eu não posso me privar, porque ele deu uma crise hoje, eu vou tentar mais uma vez. E com isso, gente, hoje Davi já aceita, gente, já aceita o que ele não aceitava, ele já está conseguindo, ele já é sociável hoje, ele já consegue ir num parque, ele já consegue ir né? Onde tem pessoas que ele ainda não conhece. Se eu tivesse me privado, talvez eu não teria conseguido vencer esse obstáculo nas nossas vidas, tá? Então, assim, ensine seu filho a ser sociável, tá, gente? É um desafio muito grande, mas não desistam não, tá? Crises na criança autista, ela precisa ser contida, ela precisa ser entendida, tá? A sua criança vai precisar de um suporte de confiança e é realmente passinhos de formiguinhas. Não vai ser uma vez, não vai ser duas que você vai levar seu filho, ele vai ter uma crise e ele vai do nada aceitar. Não é assim. Isso cabe a você ir com jeitinho, passinho de formiguinha, tenta mais uma vez, tenta duas, até ele conseguir, gente, tá? Isso é normal. A capacidade, gente, de socialização na criança autista está voltada a uma restrição, gente, tá? O que é isso? Ele tá ali no conforto dele, ele só tá acostumado ali com papai, mamãe, irmão, né? Então, assim, gente, é uma restrição, ele não quer sair daquele habitat ali, tá? A cognição dele, gente, está restrita apenas naquilo ali, do dia a dia. Quando ele é desafiado a sair, a enfrentar algo que para ele é um desafio, vai gerar, sim, gente, uma crise, tá? É normal. Isso é super normal, isso cabe a gente aí trabalhando a cognição dele, a nossa cognição também, certo? Para poder a gente entender, né, aprender e ensinar eles a se interagir, a se socializar as pessoas. Isso vai de pouquinho, gente, não é
Aconteceu. Não é assim, é aos pouquinhos você vai conseguindo, tá? Essa flexibilidade cognitiva, gente, desafia qualquer criança autista. Qualquer criança autista, ela vai ter essa flexibilidade cognitiva que para ela é um grande desafio, tá? Muitas pessoas não sabem conter. Então, assim, se seu filho tem uma crise, você vai lá com jeitinho, tá? Observe o que é que está incomodando ele naquele momento. Se ele está tendo uma crise, alguma coisa está incomodando ele. Isso cabe a você a entender o que é que está incomodando ele naquele momento ali, certo? Vai com jeitinho, tenta entender, conversa com seu filho, sempre no tamanho do seu filho. Se seu filho tem 4 anos, você desça, fique no tamanhozinho dele. Olhe para ele, converse olhando para ele, mesmo que ele não tenha o contato visual, você precisa, gente. Você precisa entender que quando você senta no tamanho da sua criança e olha para ele, conversa com ele, você tem grandes possibilidades ali, grandes chances de tirar esse contato visual dele e que ele possa te enxergar, certo? E olhar para você. Então, isso cabe a você a trabalhar isso, tá? É muito decorrente, é muito frequente essas crises, tá? Mas se seu filho está lidando aquela crise, alguma coisa está incomodando ele. É a quantidade de pessoas? É o barulho, né? É alguém que falou alguma coisa, fez alguma coisa? Você precisa entender o que é que está incomodando o seu filho para que ele possa estar dando essa crise. E cabe a você a entender, a conversar, a observar e aos pouquinhos, se é um ambiente que está incomodando ele, pronto, é um ambiente fechado, cheio de gente, você vai ali com jeitinho, pega seu filho, dá uma voltinha lá fora, né? Conversa, vai aos pouquinhos. É o brinquedo que ele está sentindo medo? Pronto, você vai ali com jeitinho, tira seu filho daquele local que aquele brinquedo está. Você já tira ele ali, vai tirando aos pouquinhos, tá? Até ele se acalmar. Quando ele se acalmar, você tenta novamente, você deixa ele super à vontade, vai vendo se ele já está aceitando. Se você vê que ele está começando a se agitar novamente, aí você para, você sai do ambiente, tá? Então é dessa forma, gente, certo? Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Desde já, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe seu like, comentários, certo? Compartilhem aí nos grupos, em suas redes sociais, para poder estar ajudando o nosso canal a levar informações positivas para outras famílias. Desde já, muito obrigada e aquele forte abraço.